1 Pedro, capítulo 4. Vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 11. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissolução, concupiscência, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Curva a tua cabeça, por favor. Feche os teus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Deus bendito, queremos agradecer ao Senhor mais uma vez por essa noite. Rendemos graças a Ti por aqui estarmos e também por estarmos, ó Deus, em nossa casa, onde estamos agora, também cultuando ao Senhor através dessa transmissão do culto. Obrigado, Senhor. Fala ao nosso coração. Já cantamos, honramos o Senhor com os nossos lábios através dos cânticos, mas agora, ó Deus, estamos no ponto principal do nosso culto, que é ouvir a Tua voz por intermédio da proclamação da Tua palavra. Então fale conosco. Deus, usa a minha vida como instrumento nas Tuas mãos. No nome santo de Jesus, amém. Amados, algum dia na sua vida, você já precisou ser encorajado ou encorajada? Você já precisou de um incentivo, do que nós chamamos de um empurrãozinho, para que você tomasse coragem, né? Falando dos jovens aí, o Juninho, por exemplo, recebesse aquele incentivo para ir lá se declarar aquela varoa, né? Porque estava morrendo de medo. O irmão que muitas vezes está investindo em um projeto, mas o negócio não está dando muito certo, e aí chega aquele amigo e diz para ele: olha, não desiste, continua firme, continua focado, vai dar tudo certo, vamos lá. Ou aquele momento que você está morrendo de medo, você praticamente está perdendo as forças, e aí vem aquela pessoa e dá aquele empurrãozinho, dá aquela ajuda e fala: olha, não tema, seja corajoso, seja fiel, vai dar tudo certo. Mas você que necessitou de encorajamento, agora deixa eu mudar um pouco essa pergunta. Você já foi um encorajador ou uma encorajadora? Ou você tem sido pessoa que incentiva irmãos e irmãs? Ou você é do tipo do pessimista, que quando alguém chega para você e diz assim: olha, eu não sei, esse projeto aqui está meio difícil, e ele fala: é verdade. Larga a mão desse negócio aí, que isso aí não dá futuro não, meu filho. E aquele balde de água fria. Ou melhor, você é aquele tipo do cristão que às vezes algum irmão começou a caminhar na fé, começou a ir na igreja e começou a aprender as coisas de Deus, começou a ouvir, mas veio a perseguição, veio as lutas, e a pessoa fala assim: olha, eu estou passando por muita dificuldade. Ah, mas é assim mesmo, viu? E vai piorar.
e aquele balde de água fria sobre você, e você fala: nossa, eu não aguento mais. O momento que você esperava alguém pegar você pelos braços, alguém auxiliar você a caminhada, veio e jogou você mais para o fundo do poço. A questão, amados, aqui é que todos nós, em um determinado momento da vida, ou precisamos ser encorajados, ou precisamos ser encorajadores. E assim como os cristãos do primeiro século, naquele momento que eles estavam vivendo, eles precisavam ser encorajados. Veja, esses homens e mulheres, eles estavam vivendo em 5 províncias romanas, situadas na Ásia Menor, hoje a atual Turquia. O que eles estavam fazendo nessas 5 províncias? Esses homens e essas mulheres, por conta da fé em Jesus Cristo, por conta da conversão, por conta do cristianismo, tiveram que deixar Jerusalém, tiveram que deixar suas casas e se refugiar nesses locais. E quando ainda chegaram nessas cidades, continuaram sofrendo perseguições, injúrias, calúnias, e eles estão no momento da vida querendo chutar o pau da barraca e dizer: olha, eu desisto. Eu não aguento mais ser crente desse jeito. É muita perseguição. Jesus amado, que dificuldade! Então Pedro, como um pastor amoroso, cuidadoso, que sabe muito bem o que aquele povo estava passando, as dificuldades que estavam enfrentando, as injúrias, calúnias que estavam suportando, ele escreve essa primeira carta com o objetivo de encorajá-los, para que eles vivam na Babilônia, com os olhos fixos na Nova Jerusalém. Para que eles suportem um momento de pressão, um momento de angústia, um momento de dor, mas certos que eles têm a vida eterna em Cristo Jesus. Para que eles vivam diante das dificuldades e adversidades, podendo até mesmo perderem a vida física, mas certos de que eles têm a vida eterna. Então Pedro, ele já havia dito para esses irmãos, se você olhar lá no capítulo 3, voltar um pouquinho, no versículo 18, você vai ver que Pedro já havia dito para esses irmãos que o sofrimento que eles estavam enfrentando os assemelhava a Cristo. Ou seja, assim como Cristo sofreu, é evidente que os seguidores de Cristo sofrerão. O próprio Cristo falou isso: no mundo tereis aflição, e isso é uma afirmação, ok? Olha só o que Pedro vai dizer no versículo 18, volta um pouquinho aí a sua Bíblia, por favor. Pois também, aqui tem um advérbio de ligação, Pedro havia dito antes, narrando sobre o sofrimento deles, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injusto. O que Pedro estava dizendo? Assim como vocês sofreram, Cristo também sofreu. Sendo justo, ele morreu pelos injustos. É lógico que quando Pedro está falando aqui sobre se assemelhar ao sofrimento de Cristo, ele não está dizendo que nós vamos chegar a sofrer assim como Cristo sofreu. Mas o que ele está dizendo é que se o nosso Mestre, se o nosso Senhor passou por dor, passou por angústia, assim nós passaremos. Mas precisamos nos mantermos firmes. Então Pedro, retomando esse assunto, ele vai dizer no versículo 1 agora do capítulo 4, ora, ou em algumas traduções, portanto, ou seja, retomando aquilo que eu venho dizendo a vocês, olha o que ele vai dizer: tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne, deixou o pecado. O verbo que aparece aqui, armai-vos, ele é um verbo que ele vem do contexto militar. Esse verbo era utilizado quando o comandante, o coronel, o sargento olhava para os soldados e dizia: opliso, ou seja, peguem as suas armas, se preparem, porque nós vamos sair para a batalha, nós vamos lutar, nós vamos enfrentar o inimigo, vai ser um tempo de luta.
Então Pedro, utilizando essa expressão, ele está dizendo para os membros da igreja ali do primeiro século, para os irmãos de Cristo: olha, tendo Cristo sofrido na carne, se armem com esse mesmo pensamento, com essa mesma filosofia de vida, com esse mesmo sentimento, ou seja, estejam preparados para enfrentar uma guerra, porque a luta cristã é real. Há uma batalha, então se armem com isso, se apropriem, estejam preparados para a luta. Pois, ele vai dizer, aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Mas espera aí, estaria então Pedro aqui dizendo que aquele que sofre na carne deixa o pecado. Então estaria Pedro dizendo que a salvação se dá através do sofrimento, Juninho? Estaria Pedro dizendo, olha, suporte o sofrimento. Quando chegar lá no final de todas as coisas, Deus vai olhar para você e vai dizer assim, Tânia, parabéns, puxa vida. Ninguém resistiu tanto sofrimento como você merece a salvação. Você é digno. Nossa, Juscelino, o que é isso? Puxa vida. Cortando o cabelo ali, evangelizando todo mundo, porra, você merece. Tanto sofrimento, tanta angústia, você suportou o sofrimento na carne, então você pode deixar o pecado, porque você é digno disso. Em hipótese nenhuma, Pedro está dizendo isso. Porque a salvação não é mérito, a salvação não é obras. Você não suporta o sofrimento para ser salvo, você sofre por ter sido salvo. A salvação o sofrimento é uma consequência da salvação. Aqueles cristãos estavam sofrendo porque eles passaram a crer em Cristo Jesus porque foram transformados pelo Evangelho. Antes disso, eles estavam vivendo uma vida tranquila, no sentido mundano da palavra. Mas foi a partir do momento que eles declararam Cristo como Salvador, eu já brinquei, já falei várias vezes, o slogan não foi hashtag foi em casa. O slogan foi hashtag vaza, porque eu vou arrancar tua cabeça. Foi uma época onde os imperadores eram sanguinários, eram cruéis. Matavam os cristãos a troco de nada, jogando em fogueira santa, jogando no Coliseu para os animais comer. Dizem que nos dias de Nero chegou a faltar madeira para se fazer cruz, de tanta pessoa que foi crucificada. Então dizer que era cristão, foi convertido ao cristianismo, você é crente? Então tá bom, você vai morrer que nem seu Senhor, vai para a cruz, crucifica ele também. Você não é seguidor de Jesus? Então segue ele na cruz do Calvário. Então, a salvação não se dá pelas obras, não é o sofrimento que leva você a ser salvo. Agora, uma coisa importante compreender, então, se ele está dizendo que aquele que sofreu na carne deixou o pecado, então será que Pedro está dizendo que Cristo havia pecado, por isso que ele sofreu, e então agora ele deixou o pecado? Então Cristo foi um pecador? Isso é incoerente com a palavra de Deus que diz que Cristo é santo, que nele não há pecado. A questão aqui está no verbo deixou. O verbo deixou, ele vem do grego e ele está num tempo presente. E quando nós traduzimos o tempo presente, nós temos que traduzir ele como uma ação que aconteceu no passado e ela vem ocorrendo no presente e continuará ocorrendo no futuro. Só que esse verbo deixou aqui, ele é um verbo que está na voz passiva. Então o que Pedro está dizendo? Que aquele que sofreu na carne, o que ele fez? Vos libertou do pecado, ele removeu de vocês o pecado, e aí faz todo sentido, por quê? Porque ele tomou sobre si o vosso pecado, e cravou na cruz do Calvário. Então por que aquele que sofreu na carne deixou o pecado? Porque ele não era pecador, mas ele removeu de você o pecado, e quando ele crucificou na cruz do Calvário, ele derrotou o pecado. Ele venceu e agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque eles foram lavados, remidos pelo sangue de Cristo. Agora, por que Pedro está dizendo isso? Ele vai dizer no verso 2, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O que ele está dizendo? Para que no tempo de vida seu, aqui nesse mundo, para que na sua caminhada na Babilônia, nesse sistema corrompido, pecaminoso, você não viva mais sendo
conduzido segundo a vontade da carne, que é pecaminosa, mas você seja conduzido segundo a vontade de Deus, que é santa. O que Pedro está dizendo aqui, resumindo, é: Jesus Cristo vos purificou, para que vocês vivam na pureza. E é sobre essa verdade que eu quero refletir com você nessa noite. Porque assim como aqueles irmãos, hoje eu e você também, nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Nós não estamos numa caminhada de sofrimento para recebermos a salvação. Nós recebemos a salvação e é por conta disso que nós passamos por sofrimento. Mas esse encorajamento que chegou a esse povo no primeiro século e que hoje está diante de nós, através da palavra de Deus, é para nos dizer o quê? Olha, permaneçam firmes, porque vocês foram purificados, para não viver mais na impureza. Na verdade, é mais ou menos o que Paulo disse aos Romanos, lá no capítulo 6, quando Paulo disse assim: que diremos, pois? Haveremos de pecar para que a graça seja mais evidenciada ou mais abundante? E aí Paulo vai dizer: de modo algum. Como havereis de pecar, sendo que para o pecado vocês morreram? E é a mesma coisa que Pedro está dizendo: olha, o pecado foi removido de vocês, vocês foram libertos por Cristo, vocês foram purificados para viver uma vida na pureza. Agora, como viveremos na pureza? E aí Pedro, ele vai dizer que nós precisamos adotar duas posturas, para que possamos viver na Babilônia, nesse mundo corrompido, andando numa vida de pureza. A primeira coisa que Pedro vai dizer é que nós vivemos na pureza. Como? Leia para mim. Não ceder às pressões pecaminosas. Observe comigo o verso de número 3. Pedro vai dizer assim, ó: porque basta, ou seja, já chega, já deu, basta, né? Mais ou menos como o Luizinho fala com o Fê, né, Luizinho? Chega, deu, para. É assim, Fê? É, né? Porque basta o tempo decorrido, para o quê? Para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissolução, concupiscência, borracheira, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. O que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo para aqueles irmãos o seguinte: olha, o tempo em que vocês andavam numa vida como os gentios, e olha que aqui, essa questão aqui de vontade dos gentios, Pedro não está fazendo uma crítica por ele ser um judeu. É que era uma expressão que era muito utilizada para dizer o seguinte, que vontade do judeu, vontade do gentio, perdão, nada mais, nada menos significa do que viver conforme a sua vontade. Viver longe da vontade do Senhor. Então Pedro está dizendo, olha, basta o tempo em que vocês viviam longe da vontade do Senhor. E qual que era o estilo de vida daqueles irmãos longe da vontade do Senhor? Ele vai listar aqui algumas coisas. E ele vai começar a dizer: tendo andado em dissolução. O que é uma vida dissoluta? É uma pessoa que quer andar conforme o seu querer e não quer ter que responder nada a ninguém. Ela quer viver sem controle. É aquele que diz: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Só que se você olhar para Gênesis, a vida não é sua. Porque quem te criou foi Deus. Nem o corpo que você tem é teu. Ele é de Deus. E se você não cuida do corpo teu, você está no sal com Deus. Mas os gentios assim vivem. Ninguém tem nada a ver comigo. Como que eles viviam? Na concupiscência. O que é concupiscência? É todo tipo de desejo pecaminoso. O que vier na minha cabeça eu faço. Eu não refreio as minhas vontades. Eu faço o que o meu coração manda. E aí a palavra de Deus diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. E quando você faz o que seu coração manda, você vai fazer coisa errada. Você vai fazer besteira. Esses homens no passado, como que eles viviam? E aqui quando eu falo homens, eu estou dizendo homens e mulheres, tá bom? É uma maneira de referir aos dois. Como que eles viviam? Viviam em borracheiras, que é o mesmo termo que é utilizado para bebedices, e ele vai utilizar aqui como sinônimo, ou seja, eles eram dominados pelo alcoolismo. Eles bebiam desenfreadamente, e Pedro está dizendo, já passou o tempo. E eu até falei hoje pela manhã, que
que muitas pessoas confundem graça com libertinagem. A bebedice, a embriaguez, é um tipo de comportamento daqueles que não foram transformados por Cristo Jesus. Aqueles que passaram por essa transformação, Pedro está dizendo, basta, acabou, chega, já foi o tempo em você ter esse tipo de estilo de vida. Agora você não pode mais ter esse estilo de vida. E outra, ele vai dizer que esses irmãos também, no passado, eles eram o quê? Idólatras. E o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que substitui o lugar de Deus na sua vida. Muitas vezes nós gostamos, como evangélicos, apontar o dedo para o católico e dizer, vocês são idólatras, porque vocês adoram imagem. É uma verdade, mas não é toda a verdade da idolatria, porque nós adoramos o apóstolo Paulo, nós adoramos o apóstolo Pedro, nós adoramos a nossa casa, nós adoramos o nosso carro, nós adoramos o nosso filho. Tadinho, está dormindo, eu vou acordar ele para ir na igreja? Não, deixa dormir. Quando o seu filho tomou o lugar de Deus, você se tornou um idólatra. Quando o seu lazer tomou o lugar de Deus, você se tornou idólatra. Quando o seu trabalho para você ganhar mais tomou o lugar de Deus, você se tornou um idólatra. E o que Pedro está dizendo? Esse tipo de comportamento chega. Vocês já foram purificados, libertados da escravidão do pecado. Então, quando vocês estavam escravizados nesse tipo de comportamento, tudo bem, mas isso acabou. Agora, vocês foram purificados pelo sangue de Cristo. Para viver onde? Para viver na santidade. Aí, olha só o que ele vai dizer no verso 4. É interessante. Qual que é a conclusão disso? Pedro vai dizer, por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. O que estava acontecendo aqui? Aqueles irmãos, aquelas irmãs, tiveram esse tipo de comportamento, mas foram transformados. Agora, as pessoas que viam eles, faziam o quê? Estranhavam o estilo de vida que eles estavam levando. Por que estranhavam o estilo de vida que eles estavam vivendo? Porque não era mais uma vida promíscua. E o estilo de vida que ele estava levando denunciava o estilo de vida pecaminoso. E isso fazia o quê? Que eles perseguiam. Na verdade aqui engloba todo tipo de cristão, tanto aquele que nasceu na igreja, como aquele que foi convertido pelo Senhor ao longo da caminhada. Quer ver? A pessoa que nasce na igreja, quem nasceu aqui em berço evangélico? Levanta a mão. Pode levantar a mão, não tem perigo não, não dá choque. Isso, não tem choque na cadeira lá, igual do Silvio Santos. Tá? Eu não nasci na igreja, nasci no hospital. Que piadinha ruim, né? Essa foi ruim demais, né? Nem todo mundo nasceu no hospital. Brincadeira. Eu fui convertido ao longo da caminhada. Mas quer ver como todos nós, tanto que nasceu na igreja, como aquele que foi convertido ao longo da caminhada, nós sofremos a mesma pressão? Não há diferença. O que nasceu na igreja, ele é tido de careta, não é? Você não faz nada. Você é muito certinho. Você não bebe, você não fuma, você não participa das festas, você não cai na gandaia, você não extravasa a vida, você vive sempre na mesma coisa. Você é muito careta, não dá para andar com você. E aí você sofre defamação na escola, na universidade, no trabalho, o povo zomba de você, você vai na festa, final de ano, festa da empresa, aí chega lá o crente e ele fica lá de ladinho, tomando a coquinha dele, comendo a carninha, todo mundo, e aí, como é que é? Não vai beber não, você é muito careta. E a gente passa por isso. Então o que nasceu na igreja, ele sofre por ter um comportamento bom, correto, porque denuncia a postura pecaminosa dos outros. E aquele que foi convertido, ele também sofre, porque ele deixou de fazer o que ele fazia. E agora ele faz o que aqueles são condenados de careta. Ele se tornou um careta. E aí as pessoas diziam o que para eles? Você ficou muito chato. Nossa, antes era tão bacana, a gente saía, ia para tudo quanto é lugar, e fazia tudo. Agora você começou a ir na igreja aí, e está levantando a mão, está andando com Bíblia. Não dá mais para andar com você não, você ficou muito careta. É exatamente esse tipo de perseguição que nós sofremos. E o que Pedro está dizendo aqui? Não ceda à pressão pecaminosa, porque você vai ser pressionado. E nós somos pressionados.
Quantos momentos da vida eu e você não somos convidados a abrir mão de muitas coisas para ceder ao pecado? Quantos convites nós não recebemos? Bebe um pouquinho. Você acha que Deus aí fica bravo com isso aí? Imagina, você beber um pouquinho não é pecado, não. E aí você bebe um pouquinho. Daqui a pouquinho você está bebendo, não sei se existe essa palavra, mas um pocão. Você começa com 2 dedos, termina até os dedos do corpo, porque você continua bebendo, tendo um comportamento desenfreado. E o que Pedro está dizendo, tanto para mim e para você, como diz para aqueles irmãos, esse tempo, esse estilo de vida, basta, acabou. Vocês foram purificados para viver numa vida de pureza. Mas vocês sofrerão, porque o comportamento que vocês terão vai fazer com que as pessoas estranhem o estilo de vida de vocês. E por estranhar o estilo de vida de vocês, eles vão defamar, eles vão caluniar, eles vão zombar vocês. Vocês vão sofrer por conta disso, mas não cedam à pressão. Por que não ceda? E aí Pedro vai dizer, olha o que Pedro vai dizer aqui no verso de número 5, os quais hão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Entenda uma coisa, que esses que perseguem vocês, esses que causam injúria, esses que zombam de vocês, um dia eles serão julgados por Cristo Jesus. E aí eles vão ter que dar conta das palavras, dos julgamentos. O que fica implícito aqui para os cristãos? Se aquele que me persegue, ele vai ser julgado e vai sofrer as consequências por viver um estilo de vida pecaminoso e perseguir os cristãos, logo então significa que aquele que suporta o sofrimento, que não cede à pressão, que vive na pureza, ele será aprovado pelo Senhor. Não salvo, porque ele já foi salvo para viver da maneira como ele deve viver, mas ele vai ser aprovado porque ele não cedeu às pressões. Eu costumo dizer o seguinte, que Jesus Cristo ele veio como Salvador, e a salvação é pela graça, mas ele volta como juiz, e aí acabou a graça, aí é lei, aí é julgamento, aí é justiça, e ele, como o texto está dizendo, que ele é o quê? Justo, competente. Por que ele é competente? Porque ele viveu nesse mundo. Nesse mundo ele não pecou. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. E agora ele é competente. Ele tem poder, ele tem autoridade para julgar quem está vivo e quem já morreu. E aí Pedro vai terminar dizendo assim, o verso de número 6. Pois para este fim foi o evangelho pregado. Agora, que fim? Para este fim, qual o tipo de fim? Para o dia do julgamento final foi proclamado o evangelho. A salvação se dá através do quê? De crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso é evangelho. Jesus Cristo é evangelho. Então para isso foi pregado o evangelho. Isso o quê? Isso que ele havia falado antes. Para quê? Para o dia do julgamento final. Para a condenação do ímpio e para eternidade, glorificação do justo. Agora, olha o que ele diz aí. Foi pregado o evangelho também a mortos. Aqui tem um problema. Aí complicou de novo. Lembra domingo passado? Pedro ele gosta de fazer essas coisas. E como eu falei domingo passado, eu repito. Lutero diz que essa passagem bíblica do capítulo 3 até aqui o capítulo 4 é a passagem mais difícil de ser compreendida do Novo Testamento. Segundo Lutero, ele dizia que a mente dele era muito limitada para poder compreender essas verdades. Agora, se isso era difícil para Lutero, eu estou enrolado, né? Quem sou eu? Mas a gente tem muitos teólogos, estudiosos, que levantaram várias questões, discussões a respeito dessa passagem. Na verdade, há 4 interpretações para essa questão de Cristo ter ido pregar aos mortos, né? O que está dizendo aqui, ó, os quais hão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi pregado o evangelho também a mortos. Quem são esses mortos?
Então Cristo foi no inferno pregar para os mortos? Não. Porque se a gente defender que Cristo foi para o inferno pregar para os mortos, a gente tem que defender que há salvação após a morte. E a Bíblia não fala isso. Há duas interpretações que são bem defendidas. Eu vou só falar sobre essas duas, para a gente também não delongar muito aqui, e não é uma discussão teológica, tá bom? A primeira interpretação, que é uma interpretação muito boa, ela vem de Clemente de Alexandria, que foi um dos pais da igreja, que viveu em 200 depois de Cristo. Agostinho e Martim Lutero adotaram essa percepção ou interpretação de Clemente de Alexandria. E Clemente de Alexandria, ele defendia o quê? Que os mortos aqui no versículo 6 são aqueles que estão mortos espiritualmente. Ou seja, o evangelho foi pregado para aqueles que estão mortos espiritualmente, para aqueles que ainda não ouviram o evangelho, não receberam Jesus Cristo, mas andam mortos nos seus delitos e pecados. E quando receberam e ouviram o evangelho, foram transformados por Cristo Jesus. É uma interpretação muito aceitável. O problema dessa interpretação é o contexto. Porque se você defende que no verso 6, os mortos aqui é uma referência aos mortos espirituais, então você vai ter que defender que Pedro, no versículo 5, defendendo os mortos aqui sobre os mortos físicos, ele usou então o termo morto em dois sentidos. No versículo 5, presta atenção na sua Bíblia. O que ele está dizendo? Os quais vão lhe prestar conta aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Mortos aqui é o quê? Morte física, aqueles que já morreram. Se você interpreta no versículo 6 que os mortos ali são os mortos espirituais, então Pedro usou o mesmo termo em dois sentidos. Sentido espiritual e sentido físico. Há uma outra interpretação que vai defender que, na verdade, os mortos aqui no verso 6 são, de fato, os mortos físicos, sim. Mas que ouviram o evangelho e já morreram. Quem são esses? São aqueles que viveram desde a queda e vieram ouvindo a proclamação do evangelho. Por quê? Porque todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Então esses que ouviram o evangelho e já morreram, por que que o evangelho foi pregado para eles? O contexto aqui do versículo diz: para que mesmo julgados na carne, quando Cristo voltar, vivam segundo o Espírito de Deus. E eu concordo com essa segunda tradução, ou segunda interpretação. Tanto os mortos no verso 6 como mortos no verso 5 são mortos físicos. Porque se a gente defender que são mortos espirituais, então nós estamos dizendo que no Antigo Testamento não teve evangelho. E o Antigo Testamento teve evangelho. Porque quando eu olho para Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11 nos dá uma lista dos heróis da fé, que foram homens que viveram no passado, e por crer em Cristo Jesus, e proclamarem o evangelho, estão na eternidade, estão na glória com o Senhor. Esses que já morreram, ouviram o evangelho foi proclamado, foram perseguidos. Muitos profetas sofreram por conta da proclamação do evangelho, mas não cederam à pressão pecaminosa. E por conta disso, viveram em espírito segundo a vontade de Deus. Isso é um bálsamo para aqueles cristãos. Porque na verdade, o que Pedro estava dizendo para eles e diz para nós hoje é o seguinte: você pode ser perseguido. Você pode passar por todas as lutas pelo fato de você confessar Cristo Jesus, porque o evangelho chegou até você. Mas se o evangelho chegou até você e você está sofrendo pressões, está sofrendo perseguições, ainda que esses perseguidores tirem a sua vida, pelo fato de você já ter sido salvo, você já tem a vida eterna e você viverá eternamente. Então não ceda à pressão, permaneça firme. Essa é a primeira postura que nós devemos adotar, compreendendo que fomos purificados para viver na pureza. Viva na pureza, não ceda às ofertas desse mundo, mas permaneça firme. Segundo e último motivo ou ensino de Pedro aqui a nós, ele vai dizer que nós devemos fazer o quê?
Ter uma conduta exemplar. E olha que interessante, Pedro primeiro ele falou sobre algo interno. Resista, fique firme, não aceite essas posturas. E agora ele está falando sobre algo um pouco externo, ou seja, seja exemplo. Viva com o Senhor, resistir no maligno, resistir o diabo, como disse Tiago, e ele fugirá de vós. Mas tenha um comportamento exemplar, reflita a glória do Senhor. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. O que ele está dizendo? Qual que é o fim de todas as coisas? A volta gloriosa de Cristo. No contexto anterior, ele já havia falado sobre aquele que é competente para julgar vivos e mortos. E agora ele vai dizer, ó, esse grandioso dia já está próximo. E isso não era uma concepção única de Pedro. Olha só o que o apóstolo Paulo, ele disse. Vamos ler junto aqui. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O que Paulo está dizendo aqui? A salvação, a eternidade está mais próxima do que ontem. Cada dia que passa, a volta de Cristo está mais próxima. Olha só o que em Hebreus vai ser dito. Não, vamos lá? Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia, olha que o D aí está em maiúsculo. Que dia que é esse? O dia do julgamento final. Esse dia se aproxima. Olha só o que o apóstolo Tiago vai dizer. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Esse era o entendimento dos homens de Deus. A cada dia que passa, a cada hora que passa, a cada minuto que passa, a cada segundo que passa, está mais próximo à volta de Cristo. Nossa, mas isso foi dito no primeiro século. Já estamos no século 21 e Cristo não voltou ainda. Não importa. Que está mais próximo de quem viveu o século 1 para quem está vivendo hoje no século 21, é lógico que está mais próximo. O fim se aproxima. Então, se o fim se aproxima, como nós devemos aguardar o Senhor? Olha só o que Pedro vai continuar dizendo no versículo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. O que Pedro está dizendo? Já que o dia do Senhor está próximo, vocês foram purificados para viverem numa vida de pureza, então tenham uma conduta exemplar, sejam criteriosos com as coisas que vocês vão fazer e vão falar, tenham domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. E isso é muito importante. Agora, como que nós temos uma vida, uma conduta exemplar? Ou melhor, por que nós devemos ter uma conduta exemplar? Por que nós devemos ser sóbrios? Por que nós devemos ter domínio próprio? Para que a nossa relação vertical, a nossa relação com Deus, ela permaneça em intimidade. Para que a nossa relação horizontal com o próximo seja maravilhosa. Veja, quando Pedro aqui ele diz, o bem das vossas orações, as nossas orações é que nos conecta com Deus. O que Pedro estava preocupado aqui é o seguinte, se aqueles irmãos não fossem criteriosos, não fossem cautelosos, não tivessem domínio próprio, o que ia acontecer com eles? Eles iam chutar o pau da barraca por conta da perseguição. E se eles chutassem o pau da barraca por conta da perseguição, eles iam abrir mão da caminhada com o Senhor. E abrindo mão da caminhada com o Senhor, eles deixariam de orar. Eles deixariam de buscar a presença do Senhor. E isso era algo ruim. Então o que Pedro está dizendo? Sejam criteriosos, tenham domínio próprio. A perseguição está aí. Porque se vocês não tiverem, vocês perderão a intimidade com o Senhor. E vamos pensar bem, não é isso que acontece conosco? Aquele momento que você está irado ou irada
por conta de muitas questões que aconteceu, e você fica bravo, ou você fica brava com Deus, dizendo, Deus, eu oro, eu vou na igreja, eu faço tudo, e dá tudo errado na minha vida, eu não quero mais saber. Eu não vou mais orar também. E aí desvia e cai numa vida dissoluta. Por quê? Porque não teve uma conduta exemplar. Não foi sóbrio, não foi cauteloso, não foi firme, não compreendeu o que de fato é a caminhada. Esse é o grande perigo que nós temos. Se você tiver uma conduta exemplar, tiver uma mente sóbria, deixar o Espírito Santo conduzir você, dominar os seus instintos, as suas orações fluirão e você vai ter uma relação íntima com o Pai. E isso vai ser benéfico para a sua vida. E muitos vão olhar para você e vão dizer, puxa vida, mesmo passando por tudo que passa, continua firme com o Senhor. Isso é uma conduta exemplar. Mas veja, Pedro também vai falar sobre a nossa relação horizontal. Porque isso é muito importante. Olha só o que ele vai dizer no verso número 8. Acima de tudo, porém tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. A base aqui para Pedro dizer isso é o que o sábio disse lá em Provérbios. Vamos ler comigo, o que ele disse? O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Com base nisso, o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo, olha, se você for controlado pela raiva, pela ira, você vai ter uma conduta que vai denegrir a sua imagem. Sabe por quê? Porque ao invés de amar, você vai odiar. Você não vai conseguir perdoar as pessoas que te perseguem. E aí, você não vai ter uma relação boa. O amor ao próximo é uma barreira que bloqueia os nossos instintos pecaminosos para atingir o próximo. Mas, muito mais do que o sábio disse. Na verdade, o que Pedro está fazendo, ele está replicando o que ele ouviu Jesus dizer. Quando Jesus disse, vocês querem saber quais são os grandes mandamentos? Ame a Deus sobre todas as coisas, relação vertical. Ame o próximo como a ti mesmo. Tenha uma relação de amor, porque se assim você viver, você vai ter uma conduta exemplar, vai viver na pureza, e não vai ser motivo de chacota nenhuma para o corpo de Cristo. Agora, como ter uma conduta exemplar? Tá bom, Pedro. Nós precisamos ter uma conduta exemplar. Entendi, Pedro, né? Perdendo já a paciência com Pedro. Se eu ficar irado, eu vou pecar. Vou me afastar de Deus e vou começar a brigar com o próximo. Tá bom. Vou ficar firme. Mas como que eu vou ter uma boa relação com o próximo? Pedro vai dizer, olha o versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. E isso é interessante. Lembra que no começo da mensagem nós falamos que esses irmãos deixaram Jerusalém, se refugiaram para 5 províncias romanas, na Ásia Menor. Você imagina você chegar num lugar como refugiado. Nessas províncias tinha muitos cristãos. O que Pedro está dizendo? Receba esses irmãos, sejam hospitaleiros com eles, sejam amorosos com eles. Eles precisam de auxílio. A menos que aqueles irmãos conseguissem um emprego, para poder morar no emprego, eles precisavam de ajuda. Porém, também tinha um grande problema. E nada de novo debaixo do sol, porque o povo ali era meio folgado. Então o irmão pediu uma pernoite, e ele estendia a sua pernoite para semanas, meses e às vezes até ano. E o camarada não ajudava no pão de cada dia. É que nem quando você recebe seus parentes em casa, sabe? Você recebe a família ali e fala, não, eu vim passar uns 2 dias. E acaba ficando 1 semana, 2 semanas. E o camarada não compra nem um saquinho de arroz, nem um saquinho de feijão, um pãozinho para tomar um café. E as coisas vão passando. E aí você naquela cara de pau, fala, não, tá tudo bem. Tá maravilhoso. E aí quando ele fala assim para você, eu acho melhor eu ir, né? Aí você naquela falsidade fala, imagina, tá cedo. Fica mais um pouco. No fundo, você está falando o quê? Puxa vida, tá que enfim, né? Eu pensei que nunca fosse.
É exatamente o que esses irmãos passavam. E o que Pedro está dizendo para ele? Sejam hospitaleiros. E não entra no quarto e não fica reclamando, não. Porque daí o marido entra no quarto, eu nunca fiz isso, minha esposa aqui de prova, né? Entra no quarto e fala, não, mas teu irmão é folgado pra caramba, não? Misericórdia, olha, eu não aguento mais esse negócio, não. Olha, sua mãe fica falando na minha cabeça, misericórdia, você dá um jeito com esse negócio aí. Nenhum de nós fizemos isso, né, irmãos? Nós somos santos demais, né? A gente não tem esse tipo de comportamento. E Pedro está falando o quê? Não reclama, não. Seja hospitaleiro, seja amoroso, receba os irmãos. E aí, olha o que Pedro vai dizer no verso de número 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, além de você receber o irmão seu hospitaleiro, então é uma atitude que você recebe, mas é uma atitude que você também vai ao encontro do irmão. Não é você apenas ficar esperando o irmão pedir ajuda, mas é quando você percebe que o irmão necessita de ajuda e você vai até ele e fala, olha, com todo respeito, você precisa de alguma ajuda? Sabe por que eu estou perguntando? Porque Deus me concedeu dons. E esses dons que Deus concedeu, não é para eu usar para o meu engrandecimento. Esses dons que Deus me concedeu, é para eu usar para o progresso do reino de Deus. É para eu usar para a edificação do corpo de Cristo. Foram presentes de Deus para nós abençoarmos uns aos outros. E eu posso te abençoar. Eu posso te ajudar. Então eu posso te servir. É você ter uma atitude exemplar. Mais ou menos como os cristãos do primeiro século. Que Lucas, ao escrever Atos, vai dizer que eles tinham tudo em comum. Porque eles iam de casa em casa, dividindo todas as coisas. E ninguém tinha necessidade. Ou seja, eles colocavam o dom em prática. E aí Pedro vai dizer, vocês querem saber como vocês devem servir? Pedro vai dizer assim no verso de número 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. E quem olha para esse texto, e olha nesse texto e fala aí, tá vendo? Quem fala em línguas, então fale de acordo com os oráculos de Deus. Desculpa se errou a interpretação. Rasga o sermão, o estudo e joga fora. Porque Pedro não está falando a respeito disso. O que Pedro está dizendo é o seguinte, se você prega, se você ensina, faça isso temendo ao Senhor e com fidelidade à palavra do Senhor. Ensina conforme o Senhor se revelou na sua palavra. Então se você fala, fala de acordo com aquilo que é ensinado nas Escrituras. Não é dom de línguas aqui. Não que nós não cremos em dom de línguas, tá bom? Às vezes você está visitando e falando, ih, já vi tudo. Essa igreja não crê. Nós cremos sim, faça o catecúmenos, nós discutimos lá sobre essa questão. Tá bom? Você que está aí também nos assistindo, faça o catecúmenos e a gente vai discutir lá. Mas aqui não é sobre dom de línguas. Tá errado? Que é o dom do ensino, da proclamação. Mas também, olha só o que Pedro vai dizer no final do verso de número 11. Se alguém serve, e aqui o termo servir, o verbo servir, vem do termo grego diakonoi, da onde surgiu a palavra diácono. Ou seja, os diáconos são apenas aqueles que servem na igreja. Nós recebemos dons para servir na igreja. Os diáconos, eles são líderes instituídos pelo Senhor através do voto da igreja para administrar o serviço e não para ficar servindo todo mundo. Porque é bom, né, a gente sentar no banco e falar assim, nossa, mas não tem diácono nessa igreja não? E aí dá vontade de perguntar, mas você não tem perna para levantar e pegar água? Não, mas você não consegue fazer isso aí não, meu filho? Não dá para você também dar uma força para os anjos? Então o diácono, realmente, ele é o administrador, ele que zela pela ordem do culto. Mas todos nós recebemos dons. Se você recebeu o dom profético, se você recebeu o dom pastoral, o dom de mestre, então fale como os oráculos de Deus. Se você recebeu o dom de contribuição, se você recebeu o dom de misericórdia, enfim, faça isso servindo, porque é pela força do Senhor que você vai conseguir servir o seu próximo. É exatamente isso que Pedro está dizendo. Olha, tenha uma conduta exemplar. Receba os seus irmãos, não reclame quando eles precisarem de ajuda, mas também vá até os seus irmãos, ofereça ajuda, fale, ensine, proclame
ame, sirva. Por quê? Ele termina dizendo: e todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Para que em todas as coisas que você faz, Deus seja glorificado na sua vida. Para que na sua conduta exemplar, o nome do Senhor seja exaltado. Amados, eu quero encerrar essa mensagem ressaltando novamente: Jesus Cristo nos purificou para vivermos na pureza. Entenda, o tempo que você viveu, que eu vivi, na vida dissoluta, na vida pecaminosa, ele cessou no momento que Jesus Cristo invadiu seu coração e transformou a sua vida, mostrando que ele morreu pelos seus pecados. Portanto, não ceda às pressões pecaminosas desse mundo. Não volte para as práticas antigas, mas seja fiel ao Senhor. Seja firme, seja convicto da sua caminhada, porque fazendo assim, você vai ser aprovado e viverá eternamente. Mas também tenha uma conduta exemplar, que as pessoas possam olhar para você, que as pessoas possam olhar para mim e que elas possam dizer: olha, a maneira como você vive, aquilo que você fala, reflete a graça do Senhor. E elas vão dizer: louvado seja Deus pela sua vida. O Senhor falou a minha vida por causa da sua vida. E por que Ele fez isso? Porque Ele é gracioso, porque Ele é maravilhoso. Curva a tua cabeça, feche os teus olhos, faça essa oração e diga: Senhor, me ajude a viver na pureza. Melhor, primeiro agradeço o Senhor por Ele ter te purificado. Agradeça ao Senhor porque, como a gente cantou, você era um vaso quebrado, você estava em pedaços, mas por causa da graça do Senhor, Ele te refez. Você é uma nova criatura. Você foi purificado para viver uma vida de pureza. Eu sei que todos nós sofremos muitas pressões nessa vida. São muitas dificuldades. São problemas relacionais, são problemas de saúde, são problemas financeiros, são problemas emocionais. Nós passamos por tantos problemas, por tantas questões, que realmente às vezes nós começamos a nos perguntar: por que comigo, Senhor? Eu oro, eu te busco, eu procuro viver uma vida de fidelidade ao Senhor, mas quanta dor, quanta angústia, quanto sofrimento. Deus, me ajuda. Me ajuda para que diante de tudo isso, eu não venha abrir mão da caminhada e da fidelidade ao Senhor, mas eu permaneça firme. Senhor, me ajude a me armar com o sentimento de Cristo Jesus, daquele que, sendo justo, sofreu pelos injustos. Que eu possa me revestir com a tua armadura, Senhor, para suportar as armadilhas de Satanás, para suportar os dias maus e não ceder às tentações, não ceder a esse mundo corrompido, para que eu possa viver na Babilônia, certo de que a minha morada é a Nova Jerusalém. Deus, me ajude, por favor, a ter uma conduta exemplar, mesmo em meu sofrimento, que eu não venha mirar, que eu não venha agir de maneira irritado, que eu não venha falar palavras que vão magoar o meu irmão, que eu não venha me afastar do Senhor por causa do sofrimento, mas que eu tenha uma postura amorosa, que eu perdoe, que eu ame, que eu respeite o próximo. Deus, nos ajude, Senhor, porque somos pecadores, sim. Às vezes a nossa carne quer nos conduzir para o que é mal. Às vezes a nossa postura causa dor. Às vezes a nossa postura, ó Deus, defama o Senhor e não glorifica o Teu nome. Então nós queremos pedir perdão para o Senhor por isso. Mas ao mesmo tempo queremos pedir: Deus, nos fortaleça. Porque nessa noite, através da Tua palavra, nós compreendemos que o Senhor nos purificou para vivermos na pureza. É verdade, nós não conseguimos ser puros
pelas nossas forças, mas foi por isso que o Senhor nos purificou, e é por isso que o Senhor nos enviou o Teu Espírito, que é o nosso guia, que é o nosso intercessor, que é aquele que conduz-nos nos caminhos, que é aquele que nos fortalece a cada dia, que é aquele que ilumina os nossos olhos para compreendermos a Tua palavra. Então sim, Deus, nós podemos viver uma vida de pureza. Então cobre-nos com Teu poder, cobre-nos, ó Deus, com Teu perdão, com Tua graça, porque, ó Pai, se o mar, se o trovão, se as dificuldades vierem ao nosso encontro, nós possamos ser guiados por Ti, nós possamos descansar nas Suas asas, certos, convictos de que Tu és Rei, de que Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador.